Olá pessoal! Nesse vídeo mostraremos como configurar o acesso remoto aos DVRs em Intelbras quando tiver um modem roteador e mais um roteador na rede, sendo necessário realizar um redirecionamento de portas nos dois equipamentos. Esse é o nosso cenário. No modem, o IP da WAN é o IP público, que é o endereço de IP fornecido pelo provedor de internet. O IP LAN é um endereço de IP privado. Nesse caso, vamos ter que redirecionar a porta HTTP e a porta de serviço do DVR no modem para o IP da WAN do roteador, que nesse caso é 172.16.10.6. Caso você só tenha um modem roteador ou se o seu modem estiver como bridge, assista o nosso primeiro vídeo sobre acesso remoto. Depois de redirecionar as portas no modem, vamos redirecionar as mesmas portas no roteador para o endereço de IP do DVR, que é 10.0.0.107, para que possamos acessá-lo de uma rede externa. Depois de realizarmos esse procedimento, será possível acessar o DVR pela internet. Primeiramente, vamos configurar o DVR na rede local. Mostraremos também a configuração do DDNS em Intelbras e faremos uma breve explicação sobre o uso do DIN DNS. Vamos acessar o menu do DVR com o usuário administrador. Vamos acessar o menu Ajustes, depois Rede. Vamos habilitar o DHCP. Vamos alterar a porta HTTP para 8080. Vamos salvar, o DVR vai reiniciar. O DHCP foi habilitado para que o DVR pegue todos os parâmetros de rede, como endereço de IP, gateway e máscara de subrede automaticamente. Caso seu equipamento de rede não tenha o serviço de DHCP habilitado, você terá que fixar os parâmetros de rede manualmente, na mesma faixa da rede onde o DVR está. Temos um tutorial de configuração em rede local no nosso site que explica como realizar essa configuração. A porta HTTP ela foi alterada para 8080, pois a porta 80 pode ser bloqueada pelo provedor ou conflitar com outro serviço. O DVR reiniciou, vamos acessá-lo novamente. E vamos em Ajustes, Rede. Vamos desabilitar o DHCP para o IP ficar fixo e vamos salvar. Voltaremos no menu Rede e vamos em Intelbras DDNS. Nós vamos habilitar o DDNS Intelbras, vamos definir um endereço de e-mail válido. O e-mail que vamos colocar no vídeo é apenas um exemplo. Insira um e-mail que você possua acesso, pois ele será usado para registrar o seu DDNS. Você poderá usar o mesmo e-mail para criar outros DDNS, caso você configure DVRs em diferentes locais. Vamos definir um nome de domínio e vamos clicar em OK para criar. Agora eu vou mostrar como o DIN DNS deve ser configurado caso seu DVR não tenha o DDNS Intelbras ou se você optar em usar esse serviço. Em Ajustes Avançados, vamos acessar a opção DDNS, vamos desabilitar o DDNS Intelbras e vamos selecionar DIN DNS. Vamos habilitá-lo. Em endereço servidor, vamos deixar o padrão, que é members.dindns.org. O campo porta ele permanece 80, independente de você ter mudado a porta HTTP do DVR para outro número. Em nome de domínio, coloque o domínio criado no site do DIN DNS. No campo usuário, defina o login usado para acessar a conta do DIN DNS e no campo senha, a respectiva senha. O campo atualizar período pode ficar 300, que é o padrão de fábrica.
No nosso caso, nós vamos usar o DDNS Intelbras. Então, vamos desabilitar o Rodin DNS e habilitar o DDNS Intelbras novamente. Agora, nós vamos configurar o redirecionamento de portas do modem para o roteador. Vamos acessar a interface de configuração do modem. O usuário e a senha padrão é admin. Primeiramente, vamos verificar o IP que o provedor está fornecendo, acessando as informações WAN. O IPv4 address é um endereço de IP válido fornecido pelo provedor. É para esse IP que o DDNS tem que apontar. Vamos em Advanced Setup, depois NAT para realizarmos o redirecionamento. Vamos clicar em ADD. Selecionaremos Custom Service e vamos dar um nome para o serviço. No campo Server IP Address, devemos colocar o endereço de IP para o qual queremos apontar. Nesse caso, é o endereço de IP da WAN do roteador, que é 172.16.10.6. Lembrando que esse IP está sendo fornecido pelo modem. Vamos criar a primeira regra, vamos definir a porta de serviço em todos os campos, e protocolo pode ficar selecionado TCP. Temos que criar uma segunda regra, que é para redirecionar a porta HTTP. É o mesmo procedimento. A porta externa pode ser diferente da interna, mas para facilitar, vamos configurar desse modo. Então, resumidamente, o que foi feito? Redirecionamos a porta de serviço e a porta HTTP no modem para o endereço de IP da WAN do roteador, que é por onde o roteador recebe os dados. Lembre-se de aplicar as configurações e reiniciar o modem para salvar todas as configurações. Agora nós vamos fazer um redirecionamento do roteador para o DVR. Para isso, nós vamos conectar no roteador e vamos confirmar o endereço de IP dele, que no caso é o gateway do nosso computador. Vamos fazer isso através do prompt de comando, digitando ipconfig. O IP do nosso computador agora é 10.0.0.100 e o gateway é 10.0.0.1. Esse é o IP do roteador. Vamos acessar a interface digitando o endereço do gateway no navegador. Agora vamos ver as configurações de rede dele. Como vocês podem ver, o IP da WAN dele é 172.16.10.6, que foi para onde apontamos as portas anteriormente. Agora vamos fixar esse IP no roteador, pois se esse IP ficar dinâmico, o redirecionamento de portas estará apontando para o endereço de IP errado, caso esse IP mude. Vamos fixar exatamente os parâmetros que estavam configurados anteriormente. O DNS primário e secundário pode ficar em branco. Vamos salvar e reiniciar o roteador para salvar todas as alterações. Observem que os parâmetros estão iguais, mas agora é um IP estático.
Agora podemos configurar o redirecionamento de portas do roteador para o endereço de IP do DVR. Primeiramente, vamos criar uma regra para a porta HTTP. Tanto a porta interna como externa ficará 8080. O endereço IP é o IP do DVR, 10.0.0.107. Em protocolo, deixamos todos, status ativado, e em porta de serviço comum, deixamos sem seleção. Vamos salvar e adicionar a regra para a porta de serviço. É o mesmo procedimento, só muda a porta. Vamos salvar e reiniciar o roteador. Vamos fazer um acesso ao DVR pela rede local, apenas para confirmar se está tudo ok. Vamos permitir a instalação do complemento e fazer o login. Vamos abrir a câmera 1. Agora nós vamos testar o DDNS Intelbras e o redirecionamento de portas. Primeiramente, vamos acessar o site meuip.com.br, apenas para relembrar qual o IP válido fornecido pelo provedor. Esse acesso deve ser realizado na mesma rede do DVR, apenas para confirmar o IP externo. Vamos acessar o prompt de comando e fazer um teste de ping para o DDNS que criamos. Está respondendo normalmente e apontando para o IP certo. Só tem uma observação. Em algumas redes, o protocolo ICMP, o conhecido ping, é bloqueado. Portanto, só em aparecer o IP já é o suficiente para saber o endereço para o qual o domínio está apontando. Agora nós vamos acessar o Google e procurar por OpenCheckPort, para realizarmos os testes de portas. No campo Remote Address, podemos definir o IP válido da rede do DVR ou colocar o DDNS. No campo Port Number, vamos colocar a porta a ser testada. A 8080 está aberta. E a 37777 também. Vamos colocar uma porta que não redirecionamos para fazer um teste. A porta está fechada. Agora vamos fazer o acesso pelo DDNS Intelbras. Lembrando que esse acesso deve ser realizado preferencialmente de outra rede. Na rede local, acesse pelo IP do DVR. Vamos realizar o login e abrir a câmera 1. Acessou normalmente. Pessoal, essa é a configuração desse cenário. É importante ter todos os dados dos dispositivos para que a configuração seja feita corretamente. Até logo!